quero apenas lembrar os papais, cujas crianças estão bem pertinho de vocês, que a Rede Kids tem um material específico para eles trabalharem durante a mensagem e tentarem testar a compreensão deles. Também tem esses colchonetezinhos, se você achar que é mais confortável, pode fazer isso. Nós estamos vivendo hoje, eu chamaria da era dos excessos. Alguém já disse isso? Porque a gente tem um mundo muito plural, muito opção na vida, e a gente tem muita escolha para fazer, uma diversidade imensa, e isso traz alguns problemas para a nossa vida. Por exemplo, Augusto Cury, ele diz o seguinte, que uma criança hoje de 7 anos, ela tem muito mais informação que o imperador romano no auge do Império de Roma. Nós encontramos também, por exemplo, a Google diz que em 2010 nós tínhamos em número de livros 129 milhões. Como tem 2,2 milhões por ano, hoje seriam 150 milhões de livros publicados. Agora, você que é utilizador da plataforma de streaming, de filmes e de séries, você também tem uma múltipla escolha. Você pode escolher Netflix, Amazon, Disney, Record, HBO, Google Play Store, iTunes Store, até Publiflix tem na Google. Se você quiser, você vai poder optar e escolher lá. Fora as operadoras Claro, Vivo, e você escolhe uma gama grande. A Netflix, por exemplo, tem 6 mil títulos de filmes. Eu não sei se você já fez isso, você fala, que filme que eu vou assistir? Você fica lendo cada contexto e às vezes você passa um tempão escolhendo. Streaming de música. Por exemplo, os aplicativos, os mais famosos é Deezer, Apple Music, SoundCloud e Spotify. O Spotify, só para vocês terem noção, tem 50 milhões de músicas. Gabriel, nosso filho, estava comentando, pai, fazendo uma ideia do que eu escuto aí na minha pesquisa. Se nós fôssemos ouvir todas as músicas que existem no mundo, nós duraríamos 340 anos para ouvir todas as músicas. É muita opção. Na informática e comunicação, além das marcas e modelos, os aplicativos são diversos, computadores, os tablets e os celulares. Carros, 40 marcas no nosso país, mais de 250 modelos. Mercado financeiro, você quer fazer uma aplicação e você vai lá entrar no seu banco, pode fazer isso online, no aplicativo do seu banco, você pode optar por fundo, CDB, ações, previdência privada, poupança, Bitcoin, dólar, ouro e outros tipos de aplicação. E a gente fica perdido, qual é que vai ser mais rentável? Se você é um investidor ousado, você pode ter maior rentabilidade, mas se você é mais tradicional, mais conservador, você tem menos rentabilidade. Ah não, eu quero fazer um pedido de comida depois que chegar da igreja hoje por um aplicativo, iFood. E você entra lá, você vai encontrar um monte de restaurante com um monte de opções e você fica escolhendo. Por exemplo, do supermercado americano, nós temos uma informação que dentro dele você vai encontrar 250 variedades de biscoitos, 75 tipos de chás, 230 tipos de sopas, 175 molhos de salada, tirando 10 variedades de azeite de oliva e 12 de balsâmico, vinagre balsâmico. 500 tipos de frutas e verduras e 40 tipos de pastas de dentes. De fato, nós estamos na era dos excessos. Foi feita uma pesquisa, uma experiência num mercado da Califórnia e colocaram 6 tipos de geleias num dia. E no outro dia variavam com 24 tipos de geleia. O que aconteceu? Naquele dia em que eles tinham menos opções, as pessoas iam lá com menos frequência, mas o retorno de venda, de fechar o negócio, era 30%. Naquele dia em que 24 tipos de geleia eram colocadas, havia um monte de gente participando, mas o consumo e efetiva compra reduzia a 3%. Então é provado que as pessoas, quando têm N opções, elas ficam confusas. Há um psicólogo chamado Barry Schwartz, ele faz uma avaliação e ele chega a uma conclusão que hoje as pessoas vivem um paradoxo de escolhas. E isso gera 2 efeitos na vida das pessoas. Primeiro efeito, dificuldade de decidir. Segundo efeito, depois de decidido, ele ainda fica questionando se aquela escolha que ele fez é certa. Porque se eu tivesse escolhido o filme, tá? Se eu tivesse escolhido aquela comida, ele fica confuso. É assim ou não, como acontece com você e comigo? Pois bem, existe um movimento chamado minimalismo. Ele surgiu em Nova York pela década de 1950 e 1960. E o que eles trabalham é que você tem que primar o mínimo de recurso, descartar um monte de coisas e ter apenas aquilo que é essencial.
Eu vou pedir um favor pessoal para tirar esse ventilador aqui das minhas costas. Está muito vento aqui. Por favor, alguém da administração. O minimalismo é um estilo de vida que combate o consumismo desenfreado, que trabalha a ideia de realização e felicidade das pessoas, que deve ser não nas coisas, não no ter. Pois bem, agora bem perto de nós vamos entrar nesse paradoxo de escolhas. Você tem Oxford, Sinovac, Moderna, BioNTech, CanSino, Sinopharm, Sputnik, Covaxin, Novavax, Johnson & Johnson. Qual você vai escolher? Ou não sei se vai ter a escolha. Você vai vir direcionado, possivelmente a Coronavac, que na verdade, quando a gente fala Coronavac, nós estamos falando da Sinovac. Coronavac é a empresa chinesa. Pois bem, o cristianismo, ele vai além disso, dessa possibilidade de dizer que a nossa felicidade não está nas coisas. A nossa realização, ela está plenamente, suficientemente em Deus. Por isso que temos trabalhado nesses dias essa ideia de esperança. Esperança, nós começamos a trabalhar esse assunto, esperança no deserto. Olhando para Jesus, Maria e José, quando vão para o Egito, há esperança no deserto quando existe propósito, quando existe fé e quando existe aprendizado. Semana passada, nós ouvimos sobre esperança na rotina, porque tem gente que se perde por não ter uma rotina. E nós precisamos instalar essa rotina para a nossa vida física, o cuidado com o corpo, para o nosso cuidado emocional e para o nosso cuidado espiritual. E aí foi enfatizado isso, que você vai ter esperança quando você estabelecer uma rotina na sua vida. Isso vai facilitar muita coisa. Hoje eu quero trabalhar a esperança no essencial. Eu quero olhar 4 textos bíblicos para falar com você sobre esse texto. Eu quero olhar para o Salmo 27, Davi quem compôs, e ele fala assim: uma coisa quero e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor durante todos os dias da minha vida, e contemplar a sua beleza, a beleza da sua santidade, e meditar no seu tabernáculo. O segundo texto nós encontramos naquela cena em que Jesus é procurado por um jovem rico, e aquele jovem fala que fazia um monte de coisas, e Jesus então diz a ele: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. O terceiro texto é aquele texto em que Jesus se encontra na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, e nesse lugar ele tem uma conversa com Marta, que estava atarefada com muitas coisas, e ele diz: Marta, Marta, uma coisa só é necessária, e você não escolheu a melhor parte. Maria sim escolheu a melhor parte, uma coisa. E o último texto é o texto de Paulo, lá em Filipenses, quando ele, fazendo o fechamento da sua carta, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O conceito de essencial é aquilo que é útil, é aquilo que é indispensável, é o principal, é o necessário, é a minha prioridade, é o meu foco. É o contrário de descartável, de desnecessário, de excessivo, de excedente, de supérfluo. O essencial é aquilo que não posso abrir mão. Eu fiz leitura de 2 livros, e agora está em moda esses livros. Uma é a Igreja Essencial e outra é Essencialismo, que é de um contexto de fora, mas ele fala que hoje nós precisamos não nos perder diante de tantas coisas, diante desse paradoxo de escolhas, e a gente se deter e focar naquilo que é essencial. Agora, você vai encontrar no mercado alguns títulos assim: 20 passos para a paz interior, 20 dicas para um casamento feliz, 32 dicas para pais inteligentes, 65 passos para o sucesso, 55 dicas para emagrecer de forma saudável, 80 dicas para manter a sua casa sempre arrumada, 100 dicas para amar o seu corpo e 100 dicas para ser feliz. Pessoal, isso é desesperador. Se eu precisava olhar essas 100 dicas, é muito complicado. Essa porção de coisas, esses itens exacerbados, esses montes de passos, me desanima e desanima qualquer cristão. Por isso que nesses 4 textos bíblicos, a ênfase é uma coisa. Diga comigo, uma coisa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, uma coisa. Comecemos com esse texto de Salmo 27:4. Quero que vocês façam essa leitura, por favor. Vamos lá? Uma coisa
esperança no essencial. O que é essencial? Deus. Deus deve ser o fim de sua adoração. É isto que esse Salmo de Davi me ensina e declara na sua abordagem. E agora, quando você olha para o pastorzinho que foi crescido num lugar de pastagem junto com seus rebanhos, aprendendo a mexer com a sua funda, desenvolvendo as suas responsabilidades, e já homem depois ele é levado para a guerra e é visto os seus irmãos, olha lá o que acontece, e Deus começa a trabalhar na vida daquele menino, que se torna depois um grande vitorioso, porque ele luta com o gigante Golias, e ele começa a ter expressão no governo de Saul. Saul traz para perto, ele agora é também tangedor de harpas. Davi começa a crescer, e as pessoas de repente estavam dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, e agora Samuel vem ungir Davi rei, porque Saul foi desqualificado pelo próprio Senhor, e Saul começou a perseguir Davi. E foi justamente numa dessas cenas que Davi compôs esse salmo. O salmo começa dizendo o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que Davi está me ensinando é que uma coisa essencial para a vida dele é adorar a Deus. Ele não deu valor às grandes conquistas que ele teve como homem herói de guerra, as suas lindas composições, os seus lindos salmos, mas ele declara: uma coisa eu quero buscar, eu anelo, eu desejo, e eu quero buscar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz para a minha vida. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na época de Davi ainda não tinha um templo. O templo foi construído por quem? Salomão, o seu filho. Ele teve a ideia, ele recebeu o projeto. Davi até providenciou todos os recursos para a construção do templo, mas o Senhor lhe tolheu essa possibilidade, porque ele foi muito atroz nas suas guerras. Ele matou muita gente, e as suas mãos ele derramou muito sangue, por isso que ele não teve essa possibilidade de construir o templo, mas o seu filho construiu. Mas na época existia o tabernáculo, e Davi está se referindo a este: eu quero estar neste lugar, o lugar da tua habitação. O lugar do tabernáculo é o refúgio, é o lugar seguro, que permitiria a Davi a tranquilidade, apesar das ameaças do inimigo. É no tabernáculo que a glória de Deus se estabelecia, que a Shekinah de Deus vinha, que o perdão de pecados acontecia, a intercessão, a adoração, a glória, a majestade de Deus estava ali por causa da arca. Estar perto da casa de Deus, estar em comunhão, em adoração com o Senhor e contemplar. Você sabe que a contemplação é uma disciplina espiritual, tenho falado isso aqui para vocês, e nós precisamos aprender a contemplar. Esses dias disse a vocês de contemplar as nuvens. Nós temos agora mudado a nossa rotina. No entardecer, entre 6 e 6:30, nós ficamos na sacada do nosso apartamento e contemplando as nuvens. E tem muita coisa para você contemplar. Se você sai pela manhã, 5 horas da manhã, não tem ninguém praticamente no trânsito, na cidade, e você pode contemplar tantas coisas na sua cidade, até as coisas ruins que a gente não precisava ver, está vendo. Uma cidade detonada, gramas altas, os canteiros ruins. Mas eu quero que você se detenha para aquilo que Davi está dizendo: contemplar a tua beleza e meditar. Quando eu olho para um pássaro, eu comunico com ele: Deus abençoe você, é uma bênção, você canta bonito, você é sabiá, e a gente encontra muito sabiá no dia a dia. Você encontra a rolinha, você encontra o bem-te-vi. Hoje pela manhã eu encontrei o bem-te-vi e falei: você é uma bênção, o seu canto é muito lindo. Nós podemos contemplar as obras do Senhor, e quando você contempla as obras do artista, que dirá poder olhar para o artista de todas as coisas e dizer: tuas obras te coroam. Altamente os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ali, Senhor, contemplando a tua beleza, meditar no teu santuário, descobrir tudo que o Senhor tem para me ensinar. E eu quero não ser só um hóspede transitório, mas um hóspede perpétuo. Eu quero estar ali neste lugar.
Esperança no essencial. Deus deve ser o fim da sua adoração. Vamos dizer comigo? Deus deve ser o fim da sua adoração. Agora vamos para o texto que se encontra lá em Marcos 10, 21. Vamos ler de novo bem alto. Jesus fitando. Jesus estava pela região da Judéia. De repente aparece um moço e chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus responde-lhe: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. E Jesus lhe pergunta: você sabe os mandamentos? E Jesus enumera: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E o texto bíblico diz assim: Jesus fitando-o, o amou. E agora, Jesus disse: então, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o texto diz que ele saiu contrariado e triste, porque tinha muitos bens. Eu diria aqui que esse texto me ensina que, através do jovem rico, nós entendemos que Deus deve ser o foco do nosso amor. Porque ele não tinha isso como foco do seu amor. O seu amor estava voltado para os bens materiais. O seu amor estava voltado para a sua situação social. O seu amor estava voltado para o seu patrimônio. E Jesus então mexe e toca justamente nessa ferida. O propósito do Senhor, através dessa pergunta: guarda os mandamentos? Sim. E ele enumerou quais são os mandamentos, mas Jesus depois diz: então vende tudo que tem e me segue. Jesus mostra aqui que queria fazer que aquele homem refletisse, que aquele jovem enxergasse a verdade que havia no seu coração, aquilo que de fato ele valorizava. E ele não valorizava Deus acima de todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse não era o principal mandamento desse moço. Estava focado nas riquezas. Meu amigo, Deus deve ser o foco do seu amor. Não é pecado ser rico, mas é pecado amar as riquezas. Não é pecado ser rico, mas é pecado ser avarento. Não é pecado ser rico, mas é pecado não ser generoso. É isso que a Bíblia ensina. O foco do seu amor, você que Deus abençoou com um patrimônio, não deve ser essas coisas, mas deve ser o Senhor. Qualquer coisa que ocupa um espaço no seu coração e que impede o domínio total do Senhor sobre a sua vida, é problema. Pode ser dinheiro, pode ser bebidas, pode ser drogas, pode ser jogos de azar, pode ser o seu barco, pode ser a sua casa de campo, casa na praia, o seu filho e até sua própria vida. Se estas coisas estiverem no seu coração, Deus está de escanteio. Esperança no essencial. O foco, Deus deve ser o foco do seu amor. Vamos repetir? Deus deve ser o foco do seu amor. Em terceiro lugar, nós vamos para o texto de Lucas 10, 42. Vamos ler juntos, por favor. Entretanto, veja que esse texto de Lucas retrata uma cena que eu pessoalmente gosto muito de observar Jesus nessa cidade, nessa pequena aldeia de Betânia, 3, 4 quilômetros longe de Jerusalém. Na última semana de Jesus, vocês já me ouviram falar daqui deste lugar, que ele todas as noites de domingo, quando ele teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até quinta-feira, quando foi a sua prisão lá no Getsemane, durante essa semana ele vai sempre para Betânia, assim os estudiosos interpretam, porque a casa de Marta e Maria era uma casa aconchegante, era um lugar onde Jesus tinha prazer de estar. E ali você vai recordar em João 11 sobre a ressurreição de Lázaro, e lá diz assim que Jesus amava Lázaro. Por que ele deixou Lázaro morrer? E o Senhor opera uma coisa linda, e a ressurreição de Lázaro naquele lugar.
Os estudiosos dizem também que essa Maria é aquela Maria que foi até a casa de Simão leproso, onde estava dando um banquete, e ela então ungia os pés de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, se você olhar todo o texto de Lucas 10, 38 a 42, você vai ver Jesus ali naquela casa, possivelmente os seus discípulos, e Marta para lá e para cá, vai para a cozinha, organiza uma coisa, liga o fogão, acende o forno, bate a massa do bolo, e agora ela vai ver como é que se as coisas estão em ordem, conserta o quadro, coloca ele alinhado. Marta é uma pessoa agitada, vê se está sujo o lugar, o tapete, ela está sempre envolvida, e Maria que é dada aos pés de Jesus. Sabe, eu tenho um medo quando as pessoas usam esse texto e desce a lenha em Marta. Eles arrebentam com Marta. Marta, depois a gente vai ver num outro texto, de João 11, por exemplo, que Marta ela teve muito mais facilidade de superar a morte do irmão, e a Maria mais depressiva. Então tem vantagem e desvantagem. A Marta ela pecou muito porque ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. E Jesus até foi repreendido por ela. Jesus, e aí, o senhor não vai falar nada para Maria? Eu estou aqui me lascando, e ela está aí assentada. E Jesus, de uma forma terna, carinhosa, meiga e gentil, ele diz: Marta, Marta. Esta expressão, pouca coisa é necessário, ou mesmo só uma coisa. Aqui nesse texto eu vou encontrar que a esperança no essencial, Deus deve ser o centro da sua atenção. Vamos dizer comigo? Deus deve ser o centro da sua atenção. O fim da sua adoração, o foco do seu amor, e agora Deus deve ser o centro da sua atenção. A prioridade, meu querido, se relacionar com Deus, se relacionar com o Pai. Sabe que hoje, talvez você fale assim, mas Deus é tão abstrato, Deus é distante, mas eu quero dizer para você, que todas as vezes que você abre esse livro, e você para meditar nesse livro, você tem um encontro, uma agenda, uma pauta com Deus, e Deus fala ao seu coração. Essa semana eu estava fazendo essa leitura do livro de Êxodo e descobri lá um texto que já li algumas vezes, mas lá dizia assim que o sacerdote deveria entrar no tabernáculo e ele deveria ter aqui sobre o peitoral as 12 tribos de Israel, e lá diz assim: terá o peitoral sobre o seu coração, e nos ombros deverá também ter essas pedras de engastes com 6 tribos aqui, 6 tribos aqui, e na testa, santidade ao Senhor. Olha só, coração, ombro e testa, glorificando ao Senhor. O que está sendo mostrado aqui para Marta é que o centro da atenção dela não deve ser os afazeres. Você se perde nas suas preocupações, nesse ano que está iniciando, você se perde na sua vida profissional, e ela é boa, ela é importante, mas o seu coração não pode estar nisso. O centro da sua atenção, na sua vida sempre, tem que ser Deus, tem que ser a sua palavra. Isso tem que nortear a sua vida, e não ficar tão avexado com tantas coisas. Ainda adolescente, faz alguns anos, participei de um acampamento na organização Palavra da Vida, em Atibaia, no acampamento, não na estância, no acampamento Palavra da Vida. Eu me recordo que um monitor do nosso quarto trouxe uma palavra assim: muitas vezes nós nos preocupamos demais com as coisas de Deus, e nos esquecemos do Deus das coisas. Olha que interessante. Porque mesmo no ativismo ministerial, eu posso estar sempre envolvido, fazendo as coisas de Deus, mas eu esqueço do Deus das coisas. E é isso que é importante você estar salientado, porque Marta foi advertida de uma forma terna. As Marias desta vida são aquelas que mesmo com seus afazeres, não descuidam da alma, têm tempo para estar aos pés do Senhor, e elas ali sentem descanso, sentem paz, sentem refrigério. Elas sentam aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, pois aqueles que vão aos pés do Senhor, eles se humilham, eles reconhecem a sua dependência e dizem: Senhor, eu não vou conseguir viver mais esse dia, se o Senhor não estiver conosco. E pessoal, está difícil. Se você parar para ver o cenário que nós estamos vivendo, é de chorar. Eu todos os dias tenho orado com gente com Covid. E alguns me assustam pela voz, porque eu sei o que é isso. E pessoas no hospital, eu tenho recebido imagens de gente que é dessa casa, e a gente tem contato. E vendo Deus restaurar. Agora, quando você olha para aquilo que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, e você olha todo esse cenário no mundo, e as preocupações que estão aqui, e as pessoas talvez sem se preocupar tantos com seus protocolos e cuidados, nós temos que se prostrar como Maria fez.
Fala, Deus, socorre. Orar pelos médicos que estão aí na linha de frente. Alguns se esquivam, e tem muitos médicos aqui hoje. Alguns se esquivam da responsabilidade, mas vão prestar contas para o Senhor. Mas alguns estão na linha de frente cansados, como alguns enfermeiros, como alguns técnicos. E Deus sabe como você se porta. Maria queria ouvir a voz do Senhor. Oh, fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Marta achava que muitas coisas eram necessárias para o conforto do Senhor e estava se desgastando com essas coisas. Mas a companhia dele é muito mais importante que qualquer coisa. Vamos recapitular comigo, esperança no essencial. Quando a gente fala isso, em primeiro lugar, Deus deve ser o fim de sua adoração. Repita comigo, o fim de sua adoração. O foco do seu amor. O centro da sua atenção. E por último lugar, Deus deve ser o propósito das suas realizações. O texto que reafirma isso é de Filipenses 2, 13 a 14. Vamos ler bem bonito, vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja de Filipos é uma igreja linda. É uma igreja que começou, primeira igreja da Europa. Ele chega naquela cidade, Paulo e Silas percebem que tem um lugar onde as mulheres iam orar. E eles acompanham essas mulheres. E uma dessas mulheres que aprende do Senhor quando Paulo começa a ministrar, se chamava Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher rica. Nesse trajeto sempre tinha uma jovem adivinhadora, dizendo, aí estão os filhos do Deus Altíssimo. Aqui tem uma cilada muito grande, porque Paulo e Silas falam, a gente mal chegou na cidade, os caras já estão sabendo que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas ele discerniu que aquilo não era um elogio. Arreda de Satanás. E eles expulsaram o espírito maligno que estava por detrás daquela moça adivinhadora. E por conta disso, aqueles que usavam essa mulher com medidas de recursos, tem muita gente usando desse momento, vocês sabem disso, politicamente, para vergonha nossa, manipulando tudo. E aqueles homens colocaram pessoas presas, Paulo e Silas. Estão lá, grande terremoto acontece, o carcereiro vai se matar porque ele vai perder os seus próprios prisioneiros, e Paulo diz, não faça isso. E eles tinham sido açoitados, estavam com os pés nos troncos, mas estavam lá orando e cantando ao Senhor à meia-noite quando aconteceu o terremoto. São levados para a casa do carcereiro e lá tem um versículo muito lindo, a igreja começou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Lídia, carcereiro de Filipos, talvez até essa moça que era adivinhadora, compõe a igreja que iniciou ali. E agora Paulo está escrevendo uma carta, e a marca desta carta aos filipenses é a alegria. E ele então chega assim, olha, o que era para mim lucro, eu desconsiderei perda por causa de Cristo. Eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Jesus. Paulo está dizendo assim, uma coisa faço agora no versículo 13 e 14, Jesus é o mais importante para mim. Eu quero gastar a minha vida, toda a minha saúde, toda a minha disponibilidade, as minhas habilidades, meus talentos, meu conhecimento, meu intelecto, para servir ao Senhor. Meu amigo, Deus deve ser o propósito de suas realizações. Deixar as coisas passadas para trás e contabilizar as experiências, mas avançar para aquelas que estão adiante, prosseguir para o alvo. Gosto muito porque quando você vai lá para a primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Isso é que deve nortear. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer nos ensinar, começando em Davi, começando com aquele jovem rico, passando por Marta, e agora chegando Paulo, uma coisa só, Deus deve ser o foco do seu amor, Deus deve ser o fim da sua adoração, Deus deve ser o centro da sua atenção,
Deus deve ser o propósito das suas realizações. Meu irmão, tem tanta gente que construindo suas coisas. Esses dias eu ouvi uma pessoa que nesse processo de tratamento de Covid gastou mais de 25 mil reais para comprar oxigênio. E você está todo dia respirando com liberdade, sem pagar nada. Você deveria pagar a sua vida para o Senhor, gastar os seus dias para o Senhor. É isto que é o recado. Deus é o essencial para vocês. Deus é o suficiente. Deus basta para a sua vida. Deus deve ser o propósito das suas realizações. Meu querido, a esperança no essencial é justamente entender o que Davi entendeu. Catecismo de Westminster, ele diz o seguinte: qual é o fim do homem? E lá diz: o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim. O seu fim, glorificar a Deus. A sua vida, adorar a Deus. O seu coração, o seu amor, tem que estar além desses patrimônios que você tem, além do seu próprio status, além do seu próprio cônjuge, do seu filho, do barco de pesca que você tem. Deus deve ser o foco do seu amor. Deus deve ser o centro das suas atenções. Não se disperse, não se perca nesta era dos excessos. Concentre-se no essencial. Deus deve ser o propósito das suas realizações. Quero convidar você a se colocar em pé. Esta canção, ela me remete a dizer quem é Deus para a minha vida. Eu sempre estimulo que você viva o que você está cantando, ou então nem cante. Que no início desse culto nós cantamos esta: quero estar sensível a Ti. E se você pedir ao Senhor isso, quero ser sensível a Ti, Deus deve ter falado ao seu coração nesta noite. E agora você se renda diante dele. Esta canção nos ensina assim. Vamos declarar?